Movimento o corpo. Depois de fazer uma reverência, né? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai seguir a leitura, né, do Nuvens Brancas. O rugido de Shariputra. Capítulo 62. Quando se encerrou a estação de retiro, o venerável Shariputra despediu-se de Buda antes de viajar para ir transmitir o Dharma. Siddhartha desejou-lhe uma jornada calma e segura, com uma mente e um corpo livres de quaisquer preocupações. Ele disse que tinha esperança de que os esforços de Shariputra não encontrassem obstáculos maiores. O respeitado monge agradeceu e então partiu. Ao meio-dia, um bico veio até Buda e reclamou de ter sido destratado por Shariputra. Perguntei a venerável Shariputra para onde estava indo. Ele se recusou a responder-me e realmente empurrou-me do seu caminho tão forte que fui jogado ao chão. Ele não pediu desculpas e continuou em frente. Buda voltou-se para Ananda e disse: Shariputra ainda não deve ter ido muito longe. Envie um dos novatos atrás dele. Esta noite teremos uma reunião na comunidade no Salão do Dharma em Jetavana. Ananda fez como o Buda pediu e, pelo entardecer, venerável Shariputra tinha retornado ao monastério com um novato. Gautama disse: Shariputra, esta noite toda a comunidade se reunirá no Salão do Dharma. Um bico acusou você de atirá-lo ao chão sem pedir desculpas. Naquele entardecer, venerável Moggallana e Ananda visitaram todos os cantos do monastério para anunciar a assembleia. Eles disseram: vocês estão convidados a assistir a uma reunião no Salão do Dharma esta noite. Irmão Shariputra terá uma oportunidade de oferecer o seu rugido de leão. Nenhum bico faltou ao encontro naquela noite. Todos queriam ver como o monge responderia àqueles que tinham, por tanto tempo, invejado sua posição na Sangha. O venerável Shariputra era um dos discípulos em que Buda mais confiava. E por isso ele era objeto de muita maledicência e ciúme. Alguns dos bicos achavam que o mestre depositava confiança excessiva nele. Eles sentiam que Shariputra exercia uma influência grande demais. Quando alguns bicos eram repreendidos por Buda equivocadamente, culpavam Shariputra por ter apontado seus desvios. Alguns nutriam quase um ódio por Shariputra. Eles não conseguiam esquecer que, alguns anos antes, Buda o havia convidado para sentar-se junto a ele em sua almofada. Venerável Ananda lembrou de um monge chamado Kokalika, que tinha vivido em Jetavana 8 anos antes. Esse homem odiara tanto Shariputra e Moggallana que nem mesmo Buda conseguira persuadi-lo do contrário. Kokalika chamou a ambos de hipócritas, cujas ações eram motivadas por ambição. Buda reunira-se privadamente com ele
e dissera que estes 2 veteranos eram sinceros e que as ações deles proviam de generosidade amorosa. A mente de Cocalica, contudo, estava repleta de inveja e ódio. E finalmente ele deixou o monastério, juntou-se ao venerável Devadatta em Rajagaha, tornando-se um dos seus colaboradores mais próximos. Era devido a tais tipos de dificuldades que Ananda relutara em aceitar a responsabilidade de ser assistente do mestre. Sem as condições que ele havia sugerido, tais como não dormir no mesmo aposento ou não partilhar da mesma comida que Buda, Ananda sabia que muitos irmãos poderiam também se ressentir com ele. Alguns monges sentiam não receber atenção suficiente de Buda. Ananda estava consciente de que tais sentimentos podiam levar a raiva e ódio, ou podiam mesmo fazer com que alguns abandonassem o iluminado, seu professor. Ananda também evocou a lembrança de uma mulher na vila de Kalmachadamia, em Kosambi, chamada Mangandika, que desenvolveu grande ódio de Buda quando ele não lhe dedicou atenção especial. Ela era uma linda Brahmani. Gautama tinha 44 anos de idade quando ela o encontrou. Ela se sentiu imediatamente atraída por ele. E à medida que seus sentimentos se fortaleciam, ansiava saber se Buda sentia qualquer consideração maior por ela. Magandika fez tudo o que pôde imaginar para receber atenção especial, mas ele tratou-a como a todos os demais. No fim, sua afeição se transformou em ódio. Quando mais tarde tornou-se esposa do rei Udena, de Vatsa, ela usou sua posição e influência para disseminar boatos e insultos sobre Buda. Chegou a pressionar autoridades no sentido de proibirem Buda de dar palestras do Dharma públicas. Quando Samavati, uma amável concubina do rei Udena, tornou-se discípula de Buda, Magandika achou meios de fazê-la sofrer. Perturbado com tais coisas, Ananda sugeriu a Buda que deixassem Kosambi para difundir o Dharma em um lugar mais hospitaleiro. Siddhartha perguntou a ele: se formos a um outro lugar e encontrarmos com insultos e dificuldades lá também, o que devemos fazer? Mudamos para outro lugar mais adiante ainda. Buda discordou. Isso não seria correto, Ananda. Não devemos nos desencorajar a cada vez que encontrarmos dificuldades. As soluções devem ser buscadas exatamente em meio às provações. Ananda, se praticarmos a equanimidade, não seremos perturbados por insultos e injúrias. As pessoas que nos caluniam não nos atingem. Elas somente prejudicam a si mesmas. Quando um homem cospe para o céu não é atingido. E aquilo que ele joga para cima cai na face daquele que cuspiu. Ananda não se preocupava com relação à capacidade de Shariputra lidar com a presente situação. Venerável Shariputra certamente tinha a confiança de Buda. Era um veterano verdadeiramente virtuoso e talentoso da Sangha. Devido ao seu profundo discernimento, o mestre dependia de sua ajuda na condução da Sangha. Ele era o autor de vários sutras, incluindo o Hathipadopama Sutra, o sutra sobre as pegadas dos elefantes, na qual fala sobre a relação entre os 4 elementos e os 4 agregados de um modo original, baseado nos frutos de sua própria prática. Quando Buda entrou no salão do Dharma, todos os bhikkhus ficaram em pé. Ele fez sinal para que se acomodassem novamente, e então sentou-se. Pediu para a venerável Shariputra
sentar-se numa cadeira baixa, colocada próxima dele. Depois disse a Shariputra: um bico acusou você de derrubá-lo e de não pedir desculpa. Você tem algo a dizer sobre isso? Venerável Shariputra levantou-se e juntou as palmas das mãos. Ele cumprimentou em primeiro lugar Buda e então a comunidade. Senhor, um monge que não pratica, que não contempla o corpo no corpo, que não mantém a mente atenta às ações do seu corpo. Um tal monge poderia derrubar um companheiro e deixá-lo lá sem desculpar-se. Senhor, ainda recordo a lição que você deu há 14 anos para o Bhikkhuni Raula. Ele tinha apenas 18 anos de idade naquela época. Você o ensinou a contemplar a natureza da terra, da água, do fogo e do ar, a fim de nutrir e desenvolver as 4 virtudes de amor verdadeiro, compaixão, alegria e equanimidade. Embora seu ensinamento tenha sido dirigido a Raula, também aprendi com ele. Tenho feito esforços para observá-lo através dos últimos 14 anos e frequentemente agradeci a você intimamente. Senhor, tenho praticado para ser mais como a terra. A terra é ampla e aberta e tem a capacidade de receber e transformar. Se as pessoas jogam substâncias puras e fragrantes como flores, perfumes ou leite fresco sobre a terra, ou se atiram impurezas e substâncias pútridas, ou leite tais como excrementos, urina, sangue, muco, escarro sobre ela, a terra recebe a tudo isso igualmente, sem apego, sem aversão. Senhor, tenho contemplado para fazer a minha mente e meu corpo semelhantes à terra. Um monge que não contempla o corpo no corpo, que não está com a mente atenta às ações do corpo. Um tal monge poderia derrubar um irmão monge e deixá-lo sem pedir escusas. Tal não é o meu caso. Senhor, tenho praticado para ser mais como a água. Se alguém derrama substâncias fragrantes ou substâncias contaminadas na água, ela recebe a ambas sem apego nem aversão. A água é imensa e fluente, tendo a capacidade de transformar e purificar. Respeitável Buda, tenho contemplado para tornar o meu corpo e a minha mente semelhantes à água. Um monge que não contempla o corpo no corpo, que não está com a mente atenta às ações do corpo. Um tal monge poderia derrubar seu irmão monge e deixá-lo sem pedir perdão. Tal não é o meu caso. Senhor, tenho praticado para ser como o fogo. O fogo queima todas as coisas, sejam puras ou impuras, sem apego nem aversão. O fogo tem a capacidade de queimar, purificar e transformar. Respeitável Buda, tenho contemplado para tornar meu corpo e mente mais como fogo. Um monge que não contempla o corpo no corpo, que não está com a mente atenta às ações do corpo. Um tal monge poderia derrubar um irmão monge e deixá-lo sem pedir desculpas. Tal não é o meu caso. Senhor, tenho praticado para ser mais como o ar. O ar carrega todos os cheiros, bons e ruins, sem apegos e nem aversão. O ar tem a capacidade de transformar, purificar e aliviar. Respeitável Buda, tenho contemplado para tornar meu corpo e mente tais como o ar.
Um monge que não contempla o corpo no corpo, que não está com a mente atenta às ações do corpo, um tal monge poderia derrubar um irmão monge e deixá-lo sem pedir desculpas. Tal não é o meu caso. Senhor, como uma pequena criança intocável e maltrapilha, que segura uma tigela e mendiga nas ruas por restos de comida. Pratico para não portar o falso orgulho ou arrogância. Tenho tentado fazer o meu coração como o coração de uma criança intocável. Tenho tentado praticar a humildade, não ousando colocar a mim mesmo acima dos outros. Respeitável Buda, um monge que não contempla o corpo no corpo, que não está com a mente atenta às ações do corpo, um tal monge poderia derrubar um irmão monge e deixá-lo sem pedir desculpas. Tal não é o meu caso. Venerável Shariputra estava preparado para continuar falando, mas seu acusador não pôde suportar mais. Ele se levantou e dobrou uma borda do seu manto por sobre o ombro, e então inclinou-se para Buda. Com as palmas das mãos juntas, confessou: Senhor Buda, violei os preceitos. Levantei falso testemunho contra o venerável Shariputra. Confesso minha transgressão diante de você e de toda a comunidade. Faço voto de observar meus preceitos no futuro. Buda disse: é bom que você tenha confessado sua transgressão perante a comunidade. Nós aceitamos a sua confissão. Venerável Shariputra juntou as palmas das mãos, dizendo: prometo não guardar qualquer ressentimento contra meu irmão e peço a ele que me perdoe por qualquer coisa que eu possa ter feito para aborrecê-lo no passado. O bico inclinou-se para Shariputra, palma com palma. Ele retribuiu o cumprimento. O salão do Dharma se encheu de felicidade. Venerável Ananda levantou-se e disse: irmão Shariputra, por favor, fique conosco por mais alguns dias. Seus irmãos adorariam a chance de passar mais tempo com você. Venerável Shariputra sorriu em aceitação. Com o fim da estação de retiro, Buda viajou por muitos vilarejos no interior. Um dia ele falou em Kesaputra, uma vila que pertencia ao clã Kalama. Muitos jovens se reuniram para ouvi-lo. Todos tinham ouvido falar do monge Gautama. Porém, esta seria a primeira oportunidade que tinham de encontrá-lo em pessoa. Um rapaz juntou as palmas das mãos e falou: professor, por um longo tempo, muitos sacerdotes brahmanes vieram a Kesaputra a fim de nos ensinar as suas diversas doutrinas. Cada sacerdote clama que a sua doutrina é superior em relação às demais. Isso nos deixou confusos. Nós não sabemos qual caminho seguir. Na verdade, acabamos por perder a confiança em todas as doutrinas. Temos ouvido dizer que você é um mestre iluminado. Você poderia nos dizer em quem deveríamos crer e em quem não deveríamos acreditar? Quem fala a verdade e quem está apenas espalhando falsas doutrinas? Buda respondeu: posso compreender que tenham levantado tais dúvidas. Amigos, não sejam tolos em acreditar em algo ainda que todos acreditem e repitam aquilo, ou ainda em algo que esteja escrito em alguma escritura sagrada, ou que tenha sido dito por um professor reverenciado pelas pessoas. Aceitem apenas aquelas coisas que estejam de acordo com o seu próprio julgamento, coisas às quais os sábios e virtuosos asseveram, e que, colocadas em prática, tragam benefício e felicidade efetivamente.
Abandonem aquelas coisas que não estão de acordo com o seu próprio discernimento e não são preconizadas pelos sábios e virtuosos, e cuja prática não traga benefício e felicidades efetivos. Os Kalamas pediram que Buda falasse mais. Ele continuou: amigos, suponham que uma pessoa seja regida por apego, raiva e ignorância. Tal apego, aversão e ignorância trarão felicidade ou sofrimento para esta pessoa? Mestre, apego, raiva e ignorância farão com que a pessoa cometa atos que conduzirão ao sofrimento, tanto para ela mesma quanto para os outros. Os sábios e virtuosos aconselham alguém a viver regido por apego, aversão e ignorância? Não, mestre. Buda prosseguiu: tomem o exemplo daquele que vive de acordo com a generosidade amorosa, a compaixão, a empatia alegre e a equanimidade, que faz os outros felizes ao ajudá-los a superarem seus sofrimentos, que se rejubila com a boa sorte dos demais e que trata os outros sem qualquer discriminação. Tais qualidades conduzirão o indivíduo à felicidade ou ao sofrimento? O que vocês acham? Professor, tais qualidades conduzirão a pessoa e todos ao seu redor à felicidade. Os sábios e virtuosos aconselharam e encorajaram as pessoas a praticarem o amor verdadeiro, a compaixão, a alegria e a equanimidade? Sim, mestre. Meus amigos, vocês já são suficientemente qualificados para discernir quais coisas aceitar e quais coisas descartar. Aceitem somente aquilo que estiver de acordo com o seu discernimento, aquilo que for asseverado pelos sábios e virtuosos, e naquelas coisas que, postas em prática, tragam benefício e felicidade para vocês e todos os envolvidos. Descartem tudo aquilo que se opuser a tais princípios. Os jovens Kalamas sentiram-se encorajados por aquelas palavras. Eles viram que aquele ensinamento não requeria uma fé incondicional. O caminho de Buda verdadeiramente respeitava a liberdade de pensamento. Muitos dos Kalamas pediram para serem aceitos por Gautama como seus discípulos naquele dia. Essa última frase de Shariputra, depois que o monge assume, confessa, né, que ele inventou, né, o fato. Vocês perceberam? Ele traz a questão do karma. Aqui ele fala, além dele prometer não guardar ressentimento, né, fazer esse compromisso, que é tão difícil, né, a gente não ficar ressentido com alguém que fez uma calúnia contra você, que alguém mentiu, inventou alguma coisa contra você, e ele promete que vai se esforçar para não ter ressentimento, e pede para ele perdoar ele por qualquer coisa que ele possa ter feito para aborrecê-lo no passado, mesmo coisas que ele não lembre. Isso tem a ver com o arrependimento. Lembra? Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim. Porque ele entende a lei, a lei do karma quando ele fala isso, né? Ele entende que às vezes algo acontece que nos parece injusto e a gente pode pensar em coisas, mas por que isso aconteceu? Eu não fiz isso, o que será que eu fiz? Eu não fiz nada do que você possa lembrar, justifica a injustiça.
E o budismo diz, tem coisas que a gente não sabe e não é dessa vida necessariamente. Mas causas e condições fizeram com que houvesse esse episódio, né? Que houvesse esse fato, né? Inclusive, a oportunidade, o que a Nanda faz depois, pedir para ele ficar mais tempo. Inclusive, um ato que é prejudicial, que foi a mentira, permitiu que muitos despertassem ao ouvir esse ensinamento de Shariputra. Que talvez se ele tivesse ido embora e não tivesse voltado, não tivesse acontecido. É nesse sentido que a gente treina a percepção, treina a mente. Não ficar naquilo, mas por que ele mentiu? Por que ele inventou? Atrapalhou o Shariputra de seguir, o Shariputra já devia estar lá. Você percebe como a gente pode escolher pensamentos muito distintos, dependendo do que é, do que eu quero alimentar? De eu entender que as coisas acontecem. Aconteceu. Por algum motivo esse monge mentiu. Uma oportunidade dele de fazer uma confissão pública, que a gente evita tanto, né? Pedir uma desculpa publicamente por algo que a gente fez. Né? E aí, de novo, ele traz um outro momento da história, que é a ida de Shakyamuni Buda para esse vilarejo e esse encontro incrível com os jovens, né? Que estavam vendo a situação de um jeito muito crítico, né? Como que os brahmanes, os sacerdotes que passavam por lá diziam que tinham que crer nas palavras dele, cada um que dizia isso, eles não sabiam em quem acreditar. Buda mostrou para eles que eles falavam, eles estavam no caminho. E claro que tem coisas adicionais que podem não servir, que podem estar equivocadas, que não são... Deixa. Mas eles tinham ouvido ensinamentos preciosos, mas eles estavam apegados àquilo que era que podia ter sido descartado simplesmente e não gerado confusão. Gerou confusão porque foi escolhido reter a confusão. E isso também a gente faz quando a gente escolhe reter certos tipos de pensamentos que a gente experimenta. Todas as situações que a gente vive num dia nos permitem um lado ou outro lado. Na realidade, nos permite uma gama enorme, né? Mas a gente aponta para uma direção. A direção, como Shakyamuni diz, do sofrimento ou da felicidade, né? Quando ele faz as perguntas para os monges. Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Estava com saudade já de ouvir o livro. Quer falar, meu Shin? Você apareceu aqui na minha telinha? Não? Então, domingo que vem, a essa altura, a gente já votou, né? Espero que sim. Que todos reflitam muito essa semana. Se é que já não sabem quem vão votar, mas que reflitam muito o quanto é importante o nosso voto, né? Querendo ou não, 100% não existe, né? Mas a gente precisa fazer uma escolha na direção de que beneficie o maior número de pessoas. Não dá para ser diferente, né? E de preferências, pessoas que são muito pouco olhadas pelos políticos, né? Então, escolher candidatos que tenham cuidado e olhar para essa população, né? Que não tem acesso, né? Que jamais foi objeto de respeito e cuidado, né?
Então é isso. Se ninguém quer falar mais nada, vamos encerrar. Hoje a gente começou a costurar o Orakusu com a turma nova. 3 pessoas começaram a costurar. A gente vai costurar domingo, no dia da eleição, com mais 2, o Gui e o Thales, e o Gustavo na outra semana. E aí os que estão costurando no finalzinho da turma que perdeu, né, parou bem na pandemia, estão no finalzinho, se quiserem vir só para terminar, podem vir num desses finais de semana. Não sei se tem alguém aí da Sangha, mas eu vou escrever para vocês, tá bom? Então vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.